No remoto Teatro do Pacífico, durante uma das campanhas mais implacáveis da Segunda Guerra Mundial, as forças americanas se enfrentaram a uma ameaça que parecia impenetrável: o ninho de vespas japonês na ilha de Bougainville. Este bastião defensivo não era uma simples série de trincheiras e fortificações improvisadas. Tratava-se de um complexo sistema de bunkers meticulosamente construído, reforçado com materiais capazes de resistir à artilharia mais pesada, habilmente camuflado para eludir a vigilância aérea e projetado com campos de fogo cruzado que convertiam qualquer avanço inimigo em uma sentença de morte. Toda tentativa de penetrar essa rede subterrânea resultava em massacres sem piedade. Cada metro ganho custava dezenas de vidas. A necessidade de uma solução era urgente. Como resposta à crescente sofisticação e ferocidade das defesas japonesas, as forças americanas começaram a desenvolver e implementar uma série de métodos sistemáticos e cada vez mais refinados para combater essas ameaças. O brutal destino dos soldados japoneses nas mãos do tanque lança-chamas. As tropas americanas requeriam um instrumento capaz de avançar sob fogo constante, resistir impactos de armas ligeiras e, ao mesmo tempo, expulsar o inimigo de seus esconderijos fortificados. A resposta emergiu no 30 de janeiro de 1944, quando 5 tanques ligeiros Stuart, modificados com uma arma brutalmente inovadora, avançaram para o coração do ninho de vespas. Aqueles veículos não disparavam balas nem projéteis comuns. O que levavam em seu interior era uma força tão devastadora como incontrolável. Fogo líquido, lançado com precisão letal, convertido em uma armadilha mortal tanto para quem se escondia como para quem o manipulava. Estados Unidos havia entrado tarde ao conflito global, não por falta de poder industrial ou vontade, mas por um desejo persistente de evitar outra catástrofe como a Primeira Guerra Mundial. No entanto, quando finalmente foi arrastado ao conflito, descobriu que estava em desvantagem tecnológica em relação aos seus inimigos, especialmente no que se refere a uma das armas mais temidas do campo de batalha moderno, o lança-chamas. Alemanha e Japão já haviam implantado versões rudimentares e avançadas desta arma infernal. Inspirado pelos relatórios de combates sangrentos nas selvas do Pacífico, o exército americano se apressou a desenvolver seu próprio modelo, e assim nasceu o lança-chamas M1 em 1941. Compacto, portátil e projetado para desalojar os inimigos entrincheirados, o M1 estava composto por 2 tanques de combustível atados às costas do operador, um cilindro de nitrogênio comprimido para pressurização e uma vareta de ignição que projetava uma língua de fogo líquida a uma distância de até 20 jardas. Mas a teoria logo se enfrentou com a realidade brutal do combate. Nas úmidas, densas e hostis selvas do Pacífico, o M1 demonstrou ser profundamente instável. A ignição, dependente de uma faísca elétrica ou uma chama piloto, falhava com frequência sob chuva, vento ou umidade. Os operadores improvisavam com isqueiros de mão, sabendo que qualquer erro podia ser fatal. E se as falhas mecânicas não bastavam, o peso do equipamento, mais de 27 quilos, fazia que o operador se movesse com lentidão e fosse facilmente identificável. Os soldados que portavam lança-chamas se converteram nos alvos prioritários do inimigo japonês, sendo abatidos frequentemente antes de sequer poder entrar em combate. Os vazamentos de combustível ou as falhas de ignição podiam causar que o soldado se incendiasse antes de disparar um só jorro. Apesar desses horrores, o potencial da arma era inegável. Podia se infiltrar por cada fresta de um bunker, aderir às paredes, encher de fumaça e fogo cada canto. Era, literalmente, um inferno engarrafado. Foi então, em meados de 1943, que surgiu uma ideia inesperada, nascida do pragmatismo no campo de treinamento. Na ilha de Nova Caledônia, enquanto treinava tropas no uso do lança-chamas, um oficial do 754 Batalhão de Tanques observou com atenção as dificuldades dos operadores de infantaria. O que propôs foi uma solução tão desesperada como brilhante: montar um lança-chamas dentro da torre de um tanque ligeiro M3A1 Stuart e disparar através das seteiras projetadas para armas secundárias. Embora os documentos oficiais não revelem com certeza o nome do oficial, múltiplos testemunhos atribuem a ideia ao tenente-coronel Joseph Hart, comandante do batalhão. Era uma solução rudimentar, improvisada e perigosa, mas tinha lógica tática. Um tanque podia fechar distância com as posições inimigas enquanto protegia sua tripulação do fogo de armas ligeiras,
permitindo que o lança-chamas operasse com um grau de segurança que o infante nunca teria. No entanto, a implementação prática da ideia revelou rapidamente suas fraquezas. A pressão do combustível, a orientação limitada do lança-chamas desde dentro da torre e o risco de ignição acidental representavam ameaças tanto para o inimigo como para a própria tripulação. Apesar dos desafios, o que começou como uma improvisação desesperada marcou um ponto de inflexão. A partir dessas provas iniciais, nasceria o tanque lança-chamas especializado, uma combinação letal de blindagem e fogo que resultaria chave nas brutais campanhas do Pacífico. O M1 por si só era aterrorizante, mas acoplado ao corpo de uma besta blindada, se converteu em um símbolo da ferocidade absoluta com a qual se travou aquela guerra. O interior do tanque ligeiro M3A1 Stuart era, no melhor dos casos, opressivo. Seu reduzido espaço apenas bastava para alojar uma tripulação de 2 homens. Tentar introduzir nesse mesmo habitáculo um lança-chamas de tamanho completo beirava o impossível. No entanto, a urgência tática do momento não dava cabida ao ceticismo. A experiência adquirida em combates recentes, especialmente durante a sangrenta Batalha de Nova Geórgia em julho de 1943, havia posto de manifesto uma necessidade premente. As forças americanas requeriam uma solução blindada que pudesse contrarrestar as férreas defesas japonesas profundamente entrincheiradas, resistentes à artilharia e praticamente imunes aos ataques aéreos. Necessitava-se uma arma que pudesse romper a linha, devastar fortificações e, sobretudo, proteger a quem a operava. Foi na ilha de Nova Caledônia, nas proximidades de Númea, onde engenheiros militares americanos começaram a experimentar com uma solução audaz. Tomaram o lança-chamas E1A1. O desmontaram cuidadosamente, encurtaram o cano, reprojetaram os componentes internos e reconfiguraram os tanques de combustível para que coubessem dentro do limitado espaço do Stuart. 2 bidões de gasolina de 5 galões foram estrategicamente instalados, um debaixo do assento do jovem artilheiro e o outro substituindo o depósito de munição. O bocal do lança-chamas foi adaptado para disparar desde o suporte de bola previamente destinado à metralhadora calibre 30. Era um design improvisado, de execução artesanal, mas com um potencial devastador. Em outubro de 1943, esses protótipos modificados foram transferidos ao 3º Batalhão de Tanques da Infantaria de Marinha para sua avaliação. Uma tensa e meticulosa demonstração foi organizada perto de Númea, a qual assistiram altos comandos de Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia. Todos compreendiam a importância do momento. A operação anfíbia em Bougainville estava prevista para o 1º de novembro e esses tanques lança-chamas eram considerados peças-chave na ruptura das defesas japonesas. Não obstante, a logística e a mecânica não responderam ao ritmo da guerra. Quando a primeira onda americana desembarcou nas costas de Bougainville, os tanques lança-chamas ainda não estavam operativos. Foi apenas em janeiro de 1944, durante o esforço do exército para expandir a cabeça de praia inicial, que essas armas finalmente fizeram sua entrada em combate. O 754 Batalhão de Tanques, uma unidade que havia estado implantada no Pacífico desde os primeiros meses de 1942, havia evoluído profundamente. O que começou como uma formação de tanques ligeiros se havia transformado em uma força blindada agressiva e temida. Sob o comando do Major Heino Lehtonen, a unidade chegou a Bougainville com uma nova doutrina. Não só se tratava de disparar, mas de arrasar. Seus tanques Stuart, agora armados com fogo líquido, eram o rosto dessa nova etapa da guerra. O 30 de janeiro de 1944, essa nova arma foi posta à prova em um dos terrenos mais mortais do Teatro do Pacífico, o chamado Ninho de Vespas. Situado ao sudeste da Baía de Empress Augusta, o perímetro estava defendido por uma densa rede de bunkers de troncos e fortificações subterrâneas, sustentadas por unidades do 2º Batalhão da 4ª Guarnição dos Mares do Sul. Essas posições, que se estendiam desde a margem leste do rio Toroquina até as proximidades da aldeia de Mavavia, representavam uma ameaça direta ao controle americano sobre a costa. Os primeiros assaltos do 132 Regimento de Infantaria fracassaram ante a tenaz resistência inimiga. As armas convencionais resultavam ineficazes. Mesmo os lança-chamas portáteis, se bem úteis em distâncias curtas, expunham fatalmente seus operadores ao fogo cruzado japonês.
Ante essa situação crítica, o general John Hodge, comandante da divisão americana, ordenou o emprego de elementos do 754 Batalhão de Tanques, incluindo os Stuart convertidos em tanques lança-chamas. A ofensiva começou às 7h45 da manhã com um bombardeio de morteiros de fumaça, seguido por fogo de morteiros de 81 milímetros e uma intensa descarga de artilharia. Meia hora depois, às 8h30, a Companhia C do 132 Regimento de Infantaria iniciou seu avanço, avançando atrás dos tanques em linhas de escaramuça, com equipes de demolição prontas para agir após eles. O que seguiu foi uma cena caótica de fogo, fumaça e aço. Pouco depois das 9 horas da manhã, a tragédia golpeou desde dentro. Uma salva de artilharia aliada mal calculada impactou diretamente em um dos tanques em cabeça. O Stuart foi instantaneamente envolvido em chamas. O sargento-menor, Jate Hall, comandante do veículo, morreu ao instante. 2 membros mais da tripulação resultaram gravemente feridos. O cabo Joe Simon, em um ato de valentia desesperada, conseguiu escapar do inferno ardente, mas foi abatido enquanto tentava resgatar seus companheiros. Seu sacrifício lhe valeu póstumamente a Estrela de Prata. Enquanto isso, o fogo japonês arreciava com fúria. O sargento Jesse Drawley, posicionado perto com a Companhia B, presenciou a cena. Sem hesitar, abandonou sua cobertura e correu sob uma chuva de balas para os feridos. Com o estrondo do combate ensurdecendo-o e as explosões sacudindo o solo, conseguiu chegar até eles e colocá-los a salvo. Seu ato heróico se converteu em um dos momentos mais comoventes e valentes daquela jornada infernal. O que se viveu naquele dia no Ninho de Vespas foi mais que uma batalha. Foi uma colisão entre o desespero tecnológico, a improvisação tática e a brutalidade do combate moderno. O lança-chamas, agora montado sobre lagartas, não só transformou a guerra nas ilhas do Pacífico, mas deixou uma marca indelével em quem o usou e em quem o enfrentou. Os tanques lança-chamas começavam a demonstrar, sem lugar a dúvidas, sua letal eficácia no campo de batalha do Pacífico. Sua capacidade para liderar assaltos frontais e aniquilar fortificações inimigas que resistiam ao fogo convencional os convertia em instrumentos de destruição tão inovadores como temíveis. As estruturas defensivas japonesas, especialmente os bunkers de troncos reforçados e as cavernas ocultas entre a densa vegetação tropical, ofereciam uma resistência formidável à artilharia ligeira e aos ataques diretos de infantaria. Mas agora, com os Stuart modificados e armados com lança-chamas M1A1, essas posições podiam ser erradicadas em questão de segundos. O fogo líquido, ao penetrar em aberturas, túneis e frestas, consumia o ar e destruía tanto estruturas como vontades. No entanto, mesmo com a adição de placas de aço adicionais destinadas a proteger os operadores do lança-chamas, os tanques seguiam sendo vulneráveis. Os perigos não provinham unicamente do inimigo. O próprio sistema de combustão era volátil e traiçoeiro. Durante o clímax do assalto ao chamado Ninho de Vespas, um M3A1 equipado com lança-chamas se encontrava comprometido em um ataque frontal contra um bunker japonês que havia conseguido imobilizar uma companhia completa de infantaria americana com fogo sustentado. O operador do lança-chamas conseguiu se posicionar adequadamente e borrifou o bunker com uma longa rajada de combustível gelatinoso. Mas o mecanismo de ignição falhou. O combustível encharcou a estrutura inimiga, mas não se acendeu. A tensão foi instantânea. Sabia que não teria uma segunda oportunidade. Em uma decisão desesperada, mas executada com uma clareza heróica, o operador do lança-chamas abriu a escotilha superior do tanque e, sob o zumbido das balas inimigas que impactavam a centímetros de seu corpo, atirou uma granada de termite exatamente sobre o líquido derramado. Um instante depois, um destelo abrasador iluminou a paisagem. O bunker foi devorado por uma infernal labareda que o converteu em uma pira ardente. O interior se transformou em uma armadilha mortal. Todos os defensores japoneses que o ocupavam foram incinerados em questão de segundos. Foi um ato de determinação absoluta, uma combinação de engenho, valor e sacrifício que exemplificou a brutalidade do combate no Pacífico. A resposta japonesa não tardou. Às 10h30 da manhã, sabendo que os tanques lança-chamas representavam uma ameaça existencial para suas posições defensivas, os nipônicos contra-atacaram, com fogo de morteiro calibrado diretamente sobre as unidades blindadas e uma chuva de coquetéis Molotov, buscaram neutralizar os Stuart em seu ponto fraco, sua capacidade limitada de resistência prolongada e a exposição de sua tripulação a impactos diretos.
O segundo-tenente John White e o sargento James Jarman perderam a vida instantaneamente quando seu tanque foi alcançado por um projétil inimigo que fez explodir um dos depósitos de combustível internos. Foi uma explosão aterrorizante que marcou o ar com um cogumelo de fogo e fumaça negra. Mas a vontade de luta não se extinguiu. O sargento Jesse Drawley, testemunha do sucedido e já convertido em uma figura quase mítica entre seus companheiros, respondeu com uma força quase sobre-humana. Enquanto o combate se intensificava e a linha americana começava a se fragmentar, Drawley identificou um ninho de metralhadoras oculto que, incrivelmente, havia conseguido evadir tanto a atenção dos tanques como dos pelotões de infantaria. Este ponto de fogo estava causando estragos, dizimando os reforços que tentavam avançar. Sem vacilar, Drawley correu a campo aberto, atravessando um inferno de fogo cruzado, até chegar ao tanque lança-chamas mais próximo. Trepou sobre o blindado, golpeou com a coronha de seu fuzil a torre e, aos gritos e sinais, indicou à tripulação a posição inimiga. O tanque disparou, mas errou o objetivo. A visibilidade desde o interior era escassa. A confusão do combate reinante não facilitava a precisão. Foi então quando Drawley tomou uma decisão tão temerária como essencial. Se fez com uma metralhadora equipada com munição traçante, e enquanto as balas assobiavam em torno dele e a fumaça o cegava parcialmente, disparou uma sequência controlada de rajadas em direção ao ninho de metralhadoras. As linhas incandescentes das balas traçantes serviram como guia para a tripulação do tanque. Nesse mesmo instante, Drawley foi alcançado no rosto e no peito. Caiu de joelhos, sangrando profusamente, meio cego. Mas não se retirou. Apesar de seus ferimentos, se negou a ser evacuado até assegurar-se de que a posição inimiga havia sido completamente neutralizada. Somente quando o mar de fogo consumiu a trincheira japonesa, aceitou, cambaleante, a ajuda de seus companheiros. Posteriormente, Drawley foi condecorado com a Medalha de Honra, em uma cerimônia solene encabeçada pessoalmente pelo presidente Franklin D. Roosevelt. Sua história, testemunho do valor individual frente à aniquilação, se converteu em símbolo de uma guerra onde o heroísmo cotidiano era a única barreira entre a vida e a morte. Para as primeiras horas da tarde, os tanques lança-chamas se viram obrigados a se retirar temporariamente. Seus sistemas requeriam reabastecimento e repressurização, já que cada rajada de fogo durava apenas 20 segundos, e suas linhas de suprimento eram longas e vulneráveis. À 1h30 da tarde, 5 Stuart com lança-chamas retornaram à frente, reincorporando-se ao combate com renovada intensidade. Em estreita coordenação com a infantaria, iniciaram um metódico processo de erradicação de fortificações japonesas. Ao final do dia, haviam incendiado e destruído um total de 28 bunkers. Destes, 14 foram adjudicados diretamente aos tanques lança-chamas. O resto, a ação conjunta de lança-chamas portáteis, fogo de fuzilaria e morteiros. A Batalha do Ninho de Vespas se converteu em retrospectiva em um ponto de inflexão decisivo na evolução da guerra blindada no Teatro do Pacífico. Pela primeira vez ficou demonstrada a eficácia operativa da blindagem armada com fogo líquido como ferramenta para quebrar linhas estáticas e profundamente fortificadas. O que começou como uma solução improvisada em Bougainville, surgida do desespero e da necessidade, cristalizou em uma doutrina formal. Em meados de 1944, os tanques lança-chamas, construídos ex-professo, como o temido Satanás, uma adaptação do M4 Sherman, começaram a se incorporar aos arsenais americanos justo a tempo para as campanhas em Saipan, Guam e outras ilhas fortaleza do Pacífico Central. Bougainville, com suas selvas fechadas e seus inimigos invisíveis, havia sido o laboratório brutal dessa evolução tática. A fogo e aço, o equipamento de tanques de fogo e infantaria, não só se ganhou seu lugar na estratégia americana, mas reescreveu as regras do assalto blindado na selva. Teatro do Pacífico, os tanques lança-chamas americanos. Desde a antiguidade, o fogo tem sido uma ferramenta tão primitiva como aterrorizante na arte da guerra. Sua capacidade para devastar não só estruturas físicas, mas também a moral do inimigo, tem sido reconhecida por gerações de combatentes. No entanto, não foi senão até os horrores industriais da Primeira Guerra Mundial, quando o lança-chamas moderno emergiu como um instrumento de combate especializado. Ainda assim, dentro do exército dos Estados Unidos, sua aceitação foi morna. As altas esferas militares se mostravam céticas sobre sua utilidade real no campo de batalha.
Para muitos oficiais, o lança-chamas era uma raridade perigosa, um artefato de duvidosa eficácia cuja operação implicava riscos extremos para o próprio operador. Como resultado, durante anos, essa arma ficou marginalizada, subestimada tanto em sua capacidade destrutiva como em seu potencial tático. Grande parte do impulso que acabaria revertendo essa percepção não proveio dos despachos de Washington nem das academias militares, mas do próprio barro, suor e sangue do Teatro de Operações do Pacífico. Foi nas selvas úmidas e as praias abrasadoras do Pacífico Sul onde os soldados americanos se enfrentaram cara a cara com um inimigo entrincheirado, invisível e absolutamente decidido a resistir até o último homem. Em 1943, empurrados pela desesperante necessidade de romper defesas japonesas profundamente entrincheiradas e apoiados por iniciativas improvisadas de unidades no terreno, os engenheiros começaram a adaptar lança-chamas portáteis ao interior de tanques ligeiros, como o M3 Stuart. Essas conversões, embora primitivas, marcaram o início de uma nova era na guerra blindada. Quando, em 1944, o eixo dos combates se deslocou desde as selvas do Pacífico Sul às ilhas coralinas e vulcânicas do Pacífico Central, territórios como Saipan, Guam, Iwo Jima ou Peleliu. O combate se tornou ainda mais brutal e claustrofóbico. A estratégia japonesa evoluiu. Já não se tratava de simples linhas de defesa sobre o terreno, mas de verdadeiros complexos subterrâneos escavados em rocha vulcânica, com cavernas interconectadas, túneis de escape e posições de tiro fortificadas capazes de resistir dias de bombardeio. Nesse contexto, o lança-chamas montado em tanques deixou de ser uma raridade tática para se converter em uma necessidade urgente, uma das poucas armas capazes de limpar cavidades e destruir guarnições inimigas sem arriscar toda uma companhia de infantaria. Em marcado contraste, o teatro europeu não oferecia as mesmas condições para o emprego de tanques lança-chamas. A natureza móvel da guerra na Europa Ocidental, com frentes em constante avanço, amplas planícies e cidades bombardeadas, mas não fortificadas em rocha, fez que esses sistemas jogassem um papel marginal frente às necessidades específicas do Pacífico. A rigidez doutrinária do exército americano também contribuiu para essa diferença. Enquanto os marines no Pacífico experimentavam com pragmatismo quase desesperado, os comandos na Europa se cingiam mais estritamente ao modelo mecanizado clássico de infantaria e blindados. Durante a Segunda Guerra Mundial, o exército americano acabou desenvolvendo 3 variantes principais de lança-chamas para tanques. A mais impactante, e sem dúvida a mais eficaz, foi a versão que substituía o armamento principal do tanque por um lança-chamas de longo alcance. Capaz de projetar uma língua de fogo a dezenas de metros, era ideal para atacar fortificações e entradas de cavernas desde posições seguras. Também se fabricaram versões auxiliares, que substituíram as metralhadoras de proa ou foram integradas nos periscópios do teto, embora seu alcance e volume de fogo resultassem limitados. Apesar de seu número, esses sistemas secundários não podiam se comparar em potência com suas contrapartes de armamento principal. Curiosamente, o antecedente mais remoto dos tanques lança-chamas americanos se remonta a 1917. Durante a Primeira Guerra Mundial, o Major Harold Adams, do Corpo de Engenheiros, ideou um lança-chamas de longo alcance baseado em uma caldeira de vapor capaz de propulsar uma mistura de óleo combustível atomizado até uma distância de mais de 80 metros. Sua visão culminou no design de um veículo experimental, um tanque de vapor inspirado nos modelos romboides britânicos, equipado com motores de 500 cavalos de vapor e um projetor de chamas Mark I na parte frontal. Aos lados, balaustradas reforçadas albergavam metralhadoras calibre 30. Em setembro de 1918, a estranha máquina foi enviada à França e submetida a uma demonstração privada ante o general John J. Pershing, comandante da Força Expedicionária Americana, AEF, nos arredores de Chaumont. Não obstante, o projeto foi duramente criticado pelo coronel Amos Fries, então oficial químico da AEF, que sentenciou com determinação: o uso de fogo líquido ou lança-chamas está ficando rapidamente obsoleto em todos os exércitos.
A mão de obra, o gasto e o perigo para as próprias tropas que utilizam esses aparatos são tão grandes que fazem que outros meios de ataque sejam preferíveis em praticamente todos os casos. Fries não só desestimou a inovação, mas exerceu influência decisiva em seu cancelamento. Pouco depois, o armistício de novembro de 1918 terminou por sepultar o projeto. O pós-guerra trouxe consigo anos de abandono. A pesquisa em lança-chamas passou às mãos do novo Serviço de Guerra Química, CWS, ironicamente liderado em seus primeiros anos pelo próprio Amos Fries, cuja hostilidade para essa arma condicionou toda uma geração de desenvolvimentos. Um estudo posterior do CWS sobre as lições da Grande Guerra catalogou o lança-chamas como um dos maiores fracassos tecnológicos do conflito e durante quase 2 décadas não se destinaram recursos substanciais ao seu aperfeiçoamento. Não foi senão até 1940, em vésperas de uma nova guerra global, quando o espectro do lança-chamas começou a ressurgir. Impulsionados por relatórios sobre o uso de tanques lança-chamas por parte das forças italianas na Abissínia e das divisões Panzer alemãs na Polônia, o exército americano aprovou, no 28 de maio desse ano, o desenvolvimento de um protótipo denominado lança-chamas de transporte mecânico. Com recursos limitados, o CWS trabalhou desde o arsenal de Edgewood, em Maryland, adaptando o lança-chamas e 1 a 1 antiquado carro de morteiro Cunningham T2 de 4,2 polegadas, devido à falta de disponibilidade de tanques modernos. As primeiras provas, em setembro de 1940, expuseram múltiplas deficiências mecânicas e operativas. Não obstante, após uma série de modificações, o modelo foi apresentado ante a recém-criada Força Blindada no 16 de outubro. Seu veredito foi claro. Qualquer lança-chamas devia ser instalado sobre um tanque mediano de combate e não em um veículo obsoleto. O projeto Cunningham foi descartado, mas o que havia começado como uma ideia relegada lentamente foi tomando forma. A urgência do conflito no Pacífico, a pressão das unidades em primeira linha e a brutalidade da resistência japonesa forçaram uma transformação conceitual. O que antes era uma raridade experimental se converteu, através de fogo, aço e sacrifício, em uma peça essencial da guerra moderna no Pacífico. Dado que nenhum dos novos tanques medianos M3 estava disponível para experimentos, o CWS recebeu um tanque mediano M2 mais antigo em Fort Knox. O lança-chamas mecanizado I-2 constava de um canhão lança-chamas na torre, que substituía o canhão habitual de 37 mm, um par de células de combustível de 60 galões no chão do tanque e 3 tanques de nitrogênio comprimido na coberta traseira. As provas iniciais em Fort Knox foram desalentadoras devido a numerosos problemas mecânicos, e as provas formais para a Junta de Provas Blindadas em setembro de 1941 foram um fracasso devido à pouca confiabilidade do sistema. A Junta se negou a apoiar a aceitação da arma para seu uso nas forças blindadas. No início de 1942, um comitê de revisão ad hoc concluiu que o lança-chamas mecanizado era problemático e que só o lança-chamas portátil era necessário para o uso do exército. O CWS se viu limitado em sua capacidade para desenvolver lança-chamas mecanizados pela Política das Forças Terrestres do Exército, AGF, que não autorizavam programas de desenvolvimento a menos que se baseassem na necessidade de combate, um requisito explícito do corpo de combate que utilizaria a arma. Dado que o CWS não estava autorizado a implantar unidades com lança-chamas, requeria o apoio da Força Blindada. Se bem a Força Blindada não deteve o desenvolvimento de lança-chamas mecanizados por parte do CWS, seu ceticismo sobre o valor de tais armas solapou os primeiros esforços do CWS. Se realizaram estudos sobre a possibilidade de utilizar um lança-chamas montado em um tanque para combater outros tanques, mas essa ideia foi rejeitada devido ao curto alcance da arma e à proteção do tanque contra os ataques com chamas. O seguinte lança-chamas mecanizado, o E3, se montou no tanque mediano M3. Para evitar a necessidade de um conjunto de tanques de ar comprimido para propulsar o combustível, o sistema E3 utilizava uma bomba rotatória alimentada pelo motor do tanque. As provas do E3 no verão de 1942
foram desalentadoras porque a bomba requeria que o condutor operasse o motor em uma faixa de potência muito estreita e as pás do rotor da bomba decompunham o combustível espessado. Após os maus resultados nas provas da junta da Força Blindada, o E-3 foi reprojetado para usar ar pressurizado. Mas para então, a Força Blindada estava cada vez mais exasperada com a ideia de um lança-chamas como armamento principal de um tanque. No entanto, estava disposta a apoiar o desenvolvimento de um lança-chamas menor que pudesse ser usado como armamento auxiliar em lugar da habitual metralhadora de proa. Embora o CWS fosse a principal agência de desenvolvimento de lança-chamas do Exército dos EUA, o Escritório de Pesquisa Científica e Desenvolvimento, OCRD, tinha um mandato mais amplo para estudar a tecnologia que poderia ser utilizada pelo Departamento de Guerra. O Comitê de Pesquisa de Defesa Nacional, NDRC, da OSRD, havia começado a examinar os avanços técnicos na Grã-Bretanha como parte de sua função de patrocínio da inovação tecnológica. A Junta Britânica de Guerra Petrolífera estava levando a cabo um importante programa de lança-chamas e o NDRC recebia informação sobre seus avanços. O NDRC pôde continuar com o desenvolvimento de lança-chamas apesar do ceticismo da AGF, e sua participação resultou inestimável, já que mantinha amplos contatos com empresas industriais do setor petrolífero, como Shell Development Co. e Standard Oil Development Company, assim como os departamentos de engenharia de importantes universidades como o MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts. Em 1942, o NDRC patrocinou uma série de lança-chamas experimentais denominados modelos A, B, C e D, inspirados no modelo britânico-canadense Ronson. Além do trabalho em armas reais, o NDRC financiou trabalhos cruciais sobre tecnologias de apoio, como o combustível espessado e as técnicas de ignição. O primeiro lança-chamas portátil CWS de guerra no final de 1941. Sua ignição errática, curta, foi seguida pelo combustível espessado para proporcionar permaneceu. O primeiro M-Área, SPA, em agosto, em combate para o B-10. O primeiro lança-chamas CWS, em ser aceito para o uso do exército dos EUA, foi o lança-chamas portátil M1 que entrou em produção pouco antes da eclosão da guerra no final de 1941. Era uma arma extremamente problemática que sofria de ignição errática, curta vida da bateria e pouca durabilidade em condições de umidade. Foi seguido pelo lança-chamas portátil M1A1 melhorado que usava combustível espessado para proporcionar um melhor alcance. No entanto, persistiam muitos problemas de confiabilidade. Os primeiros lança-chamas M1A1 começaram a chegar à área do Pacífico Sul em agosto de 1942. O lança-chamas portátil se utilizou com sucesso em combate pela primeira vez durante a campanha de Guadalcanal no 15 de janeiro de 1943 por tropas do Exército e da Marinha dos EUA. Durante o uso posterior de lança-chamas nas Ilhas Salomão, assim como em outras partes da área do Pacífico Sudoeste, como Buna e Nova Geórgia, rapidamente se fez evidente que quem os usava eram muito vulneráveis ao fogo de armas pequenas japonesas devido ao peso do equipamento e à visibilidade do local uma vez aceso. Uma alternativa era montar esses lança-chamas em tanques para se aproximar com segurança aos bunkers japoneses às distâncias curtas necessárias para que o lança-chamas fosse efetivo. Ao não dispor de lança-chamas mecanizados através dos canais oficiais, as unidades do Pacífico Sul começaram a improvisar. A primeira tentativa conhecida se realizou na Nova Caledônia no final do verão de 1943, quando o 754 Batalhão de Tanques tentou disparar lança-chamas portáteis desde as seteiras de seus tanques ligeiros M3A1. Isso não era prático devido ao reduzido espaço dentro da torre do tanque ligeiro. Os combates na Nova Geórgia contra as tenazes defesas dos bunkers japoneses impulsionaram o desenvolvimento de uma montagem mais satisfatória, e em agosto de 1998 e 43, o 14º Corpo do Exército Americano iniciou um projeto para adaptar o lança-chamas M1A1 à montagem da metralhadora de proa do tanque ligeiro M3A1.
as demonstrações na Nova Caledônia, em outubro de 1943, conduziram a um esforço amplo, mas disperso por parte de muitos batalhões de tanques do Exército e da Infantaria de Marinha, baseados nesses exemplos. O primeiro uso em combate de tanques lança-chamas americanos teve lugar durante os combates em Bougainville, no norte das Ilhas Salomão. No 30 de janeiro de 1944, a Companhia A, 754 Batalhão de Tanques, apoiou a Companhia C, 132 Infantaria, como parte do esforço da divisão americal para empurrar seu perímetro sobre o lado leste do rio Torokina e através de uma linha de bunkers japoneses. Alguns dos tanques ligeiros M3A1 estavam equipados com lança-chamas de proa, e estes se utilizaram com certo sucesso na redução de vários bunkers japoneses. Um esforço similar por parte do 1º Batalhão de Tanques da Infantaria de Marinha na Península de Arawa, na Nova Bretanha, em fevereiro de 1944, foi menos exitoso porque os acendedores do lança-chamas falharam. Um tripulante finalmente ateou fogo ao jorro, atirando uma granada de termite em frente ao tanque. Como preparação para o desembarque em Kwajalein, em fevereiro de 1944, a seção CWS da 7ª Divisão do Exército instalou lança-chamas M1A1 em tanques ligeiros M5A1 e tratores anfíbios LVT, incorporando um tanque de combustível aumentado proporcionado desde o Havaí. Essas armas resultaram ser pouco eficazes, já que seus sistemas elétricos se inundaram durante os desembarques. O principal problema técnico dos lança-chamas improvisados montados nos tanques era a pouca confiabilidade do sistema de ignição do M1A1. Como solução, um batalhão de tanques do Exército perfurou um orifício na placa do Glacis do tanque ligeiro M3A1, em frente à montagem da metralhadora de proa, para instalar um bocal de lança-chamas modificado e, à continuação, utilizou fogo traçador para acender o combustível. Em maio de 1944, outras unidades do Exército na Nova Caledônia desenvolveram um método para montar o M1A1 junto com a metralhadora de calibre 30 para que o fluxo de combustível pudesse ser aceso com traçadores. O CWS informou aos comandantes locais que logo se disporia de lança-chamas auxiliares estandardizados para tanques nos Estados Unidos, pelo que o 6º Exército emitiu uma diretriz em julho de 1944 para suspender o uso dos lança-chamas improvisados. O lança-chamas mecanizado I-45. Os relatórios do Teatro de Operações do Pacífico deixaram claro que se necessitava um lança-chamas mecanizado auxiliar o quanto antes possível. No 11 de outubro de 1943, se celebrou uma conferência dos principais comandos do Exército na Escola de Guerra do Exército e, como resultado, no 20 de outubro, as Forças de Serviço do Exército autorizaram ao CWS a desenvolver um lança-chamas mecanizado auxiliar designado I-45. Com essa arma se iniciou um novo padrão de designação para os lança-chamas CWS. A designação I-45 indicava um lança-chamas que utilizava o conjunto de tanque de combustível I-4 acoplado ao canhão lança-chamas I-5. Em caso de utilizar 2 tanques de combustível, a designação se ampliou. Por exemplo, o I-4R-24R, 35R, 1 consistia nos tanques de combustível I-4R-2 e I-4R-3 acoplados a um canhão lança-chamas I-5R-1. O requisito da AGF para o E-45 estabelecia a necessidade de um lança-chamas auxiliar com um alcance de 55 a 64 metros a usar combustível espessado, com uma velocidade de descarga de pelo menos meio galão de combustível por segundo. O I-45 se baseava no novo lança-chamas portátil M2, mas utilizava um tanque de combustível muito maior e estava projetado para encaixar no suporte de bola de metralhadora padrão do tanque médio M4. O primeiro contrato de produção se firmou no 16 de dezembro de 1943 para 82 unidades, um total que se incrementou continuamente até o início de 1944. Os primeiros exemplares de produção se enviaram a Fort Knox para provas em fevereiro de 1944 e a Junta da Força Blindada emitiu seu relatório no 10 de março de 1944.
O I-45 se considerou em geral satisfatório, embora apresentasse numerosos problemas técnicos. Por exemplo, a base aérea duvidava de montar a arma na estação de metralhadoras de proa e recomendou que o CWS desenvolvesse um lança-chamas auxiliar que pudesse ser montado na montagem do periscópio da escotilha, para que a metralhadora de proa pudesse seguir sendo utilizada. Em vista da urgente necessidade de lança-chamas mecanizados no Pacífico, a AGF desestimou a decisão da AFB e autorizou a aquisição limitada do E-45 até que surgisse um design mais satisfatório. O sistema I-45 se submeteu a um aperfeiçoamento contínuo durante a produção em 1944, com modificações como o aumento da aceitação do M-20, o lança-chamas melhorado I-5R-1 e a adição de uma segunda unidade de combustível para aumentar a capacidade de 25 a 50 galões. Enquanto isso, um sistema similar para tanques ligeiros, o E-55, que utilizava uma unidade de combustível menor de 10 galões, também foi aceito para a aquisição limitada em março de 1944. O inferno havaiano. Os atrasos na fabricação de um lança-chamas para tanques satisfatório frustraram os comandantes de campo no Pacífico, que buscavam uma solução imediata ao crescente problema das defesas japonesas contra os bunkers. O tenente-general Robert Richardson, comandante da área do Pacífico Central, solicitou urgentemente lança-chamas para tanques ao Departamento de Guerra e lhe prometeram 40 dos novos lança-chamas auxiliares e 5 para o início da campanha de verão nas Marianas. Não chegaram a tempo. O tenente-general Holland Howling Mad Smith, comandante do V-Corpo Anfíbio atribuído à missão nas Marianas, iniciou um programa de lança-chamas baseado em relatórios de Tarawa sobre o valor dos lança-chamas para enfrentar as fortificações japonesas. O V-Corpo Anfíbio conhecia o lança-chamas canadense Ronson e solicitou o envio de um suprimento o quanto antes possível. Os canadenses estiveram encantados de colaborar e 20 Ronson chegaram ao Havaí em janeiro de 1944, junto com uma pequena equipe canadense encabeçada pelo tenente-primeiro Trickey. Foram enviados ao Serviço de Guerra Química da área do Oceano Pacífico, em Oahu, sob o comando do coronel George Unmacht. Esse pequeno escritório, em colaboração com a 43 Companhia de Laboratório Químico do CURS, se converteria no centro de desenvolvimento mais produtivo e inovador de lança-chamas para tanques americanos durante a guerra. Unmacht, em colaboração com pessoal da Infantaria de Marinha, instalou o Ronson em um tanque de combustível anfíbio LVT-2 com duplo jogo de tanques. Embora isso se demonstrasse com sucesso aos oficiais do V-Corpo Anfíbio em fevereiro de 1944, existia a opinião generalizada de que o veículo era demasiado vulnerável ao fogo de armas pequenas. Como não havia tanques medianos disponíveis, Unmacht desenvolveu uma montagem no tanque ligeiro M3A1, chamado Satan. Isso se demonstrou a oficiais superiores do 5º Corpo Anfíbio no 15 de abril de 1944. Howling Mad Smith ficou tão impressionado com a demonstração que ordenou a conversão de 24 tanques ligeiros em lança-chamas Satan a tempo para o desembarque em Saipan. As conversões foram realizadas em Pearl Harbor por pessoal civil e militar e se completaram no 17 de maio de 1944. O Satan era uma versão modificada do canadense Ronson Full Mark IV. O tanque transportava 670 litros de combustível e utilizava pressão de gás para impulsionar a chama a um alcance de 74 metros para combustível espessado e 55 metros para combustível não espessado. A improvisação da montagem limitava o giro da torre. O volume interno do tanque se viu seriamente comprometido pela montagem, mas houve um amplo reconhecimento de que o Satan era muito superior às improvisações anteriores. As 2 dúzias de tanques se dividiram entre o 2º e o 4º. Batalhões de tanques da Infantaria de Marinha. Cada regimento da Infantaria de Marinha em Saipan contava com o apoio de uma companhia de tanques composta por 18 tanques medianos. M4, reforçados por um pelotão de lança-chamas Satan, com 4 tanques lança-chamas M3A1 Satan e 2 tanques ligeiros M5A1.
Os tanques ligeiros M5A1 serviram de escolta aos tanques Satan para dissuadir os assaltos da infantaria japonesa. Após o desembarque em Saipan, no 15 de junho de 1944, os Satan se empregaram contra diversos objetivos. Demonstraram ser especialmente úteis contra as defesas de cavernas japonesas e se empregaram amplamente nas operações de limpeza ao final da campanha. No 24 de julho, quando as divisões 2ª e 4ª da Infantaria de Marinha desembarcaram na vizinha Tinian, as duas companhias Satan a seguiram. O terreno em Tinian era mais favorável para as operações com tanques que em Saipan, e os Satan se utilizaram amplamente em combate. O 4º Batalhão de Tanques da Infantaria de Marinha perdeu um Satan por uma mina, e muitos outros tanques sofreram avarias mecânicas devido ao seu uso intensivo. As unidades se viram obrigadas a canibalizar peças para manter operativa a força Satan. Os Marines gradualmente começaram a desenvolver táticas especializadas para lidar com as defesas japonesas nas cavernas. O ataque solia começar com um tanque mediano M4A2 que abria a entrada da caverna com fogo de alta potência, seguido de um ataque Satan para suprimir qualquer resistência japonesa. Isso era seguido frequentemente por equipes de assalto próximo equipadas com lança-chamas e cargas de demolição. Os lança-chamas demonstraram ser inusualmente efetivos contra as defesas das cavernas, já que a combustão das chamas perto da entrada criava uma concentração letal de monóxido de carbono que asfixiava as tropas japonesas sobreviventes nas cavernas. As inspeções posteriores ao ataque revelaram que 4 de cada 5 baixas japonesas por ataques com lança-chamas foram causadas por asfixia por monóxido de carbono. Em média, os tanques lança-chamas consumiam um bidão de 55 galões de combustível ao dia. Durante o combate de Saipan, o 4º Batalhão de Tanques da Infantaria de Marinha queimou mais de 36 mil galões. Embora os tanques lança-chamas houvessem demonstrado ser uma adição útil ao arsenal da Infantaria de Marinha, não houve consenso sobre as necessidades futuras. O relatório posterior à ação do 4º Batalhão de Tanques da Infantaria de Marinha criticou o uso de lança-chamas como armamento principal por ser demasiado especializado e recomendou que, no futuro, uma melhor solução seria um lança-chamas auxiliar com alcance e capacidade de combustível adequados. No 24 de julho, o 3º Corpo Anfíbio assaltou a vizinha Guam. 6 tanques medianos M4A2 do 3º Batalhão de Tanques da Infantaria de Marinha foram equipados com os recém-chegados lança-chamas auxiliares I-45 e outros 36 lança-chamas portáteis M1A1 foram adaptados para seu uso como tanques. O I-45 se utilizou pela primeira vez em combate durante a Batalha de Punta Asan, no 25 de julho. O relatório posterior à ação da unidade concluiu que o I-45 é muito superior ao M1A1 e ao M1 modificado para seu uso em tanques, e a atribuição de 8 lança-chamas por companhia de 15 tanques é adequada. Um lança-chamas maior que o I-45 não é recomendável devido ao espaço limitado no tanque e à necessidade de retirar armamento. Em novembro de 1942, o NDRC adjudicou um contrato à Standard Oil para projetar um lança-chamas de grande capacidade denominado Modelo Q. O Q significava Quick, e como seu nome indicava, o NDRC presumia que o Modelo Q seria simples de desenvolver baseando-se nos lança-chamas experimentais prévios do NDRC. O primeiro exemplar de prova se montou em um reboque e se realizou uma demonstração em janeiro de 1943. Isso conduziu a um segundo contrato com a Standard Oil para adaptar o modelo Q ao tanque ligeiro M5A1, que posteriormente se designou como I-77. Após os combates de Tarawa em novembro de 1943, a Armada Americana começou a considerar a conveniência de montar lança-chamas de longo alcance nas lanchas de desembarque para atacar os bunkers japoneses ao longo da cabeça de praia durante os ataques anfíbios. O NDRC apresentou o modelo Q experimental à Armada entre dezembro de 1943 e janeiro de 1944, o que resultou em um contrato com o M.W. Kellogg Co. e Standard Oil para a fabricação de 21 lança-chamas Mark I.
Estes foram projetados como unidades modulares de 3,2 toneladas que podiam ser carregadas em lanchas de desembarque LCVP ou LCM mediante um guindaste. O Mark Mimir contava com um importante tanque de combustível de 200 galões, respaldado por uma série de tanques de nitrogênio pressurizado que proporcionavam 2.000 psi, o que lhe permitia disparar a umas 100 jardas, 91 metros, com combustível espessado com napalm. 5 dos lança-chamas Mark Mimir chegaram ao Havaí em maio de 1944 e a equipe de Wehrmacht montou um deles em um tanque mediano, EM-3A5, com o canhão Co instalado em lugar do canhão habitual de 37 mm. Em junho de 1944, outra equipe de lança-chamas da Armada foi enviada ao 1º Batalhão de Tratores Anfíbios da Infantaria de Marinha em Guadalcanal, que se preparava para desembarcar em Palaos junto com sua unidade anfitriã, a 1ª Divisão de Infantaria de Marinha, em setembro de 1944. Em lugar de montar o Mark Mimir em uma lancha de desembarque, a Armada o instalou em um veículo de transporte anfíbio LVT-4 sobre uma armação de madeira construída na bodega de carga traseira. O palete do Mark Mimir podia ser transferido a outro veículo de transporte anfíbio se fosse necessário reparar um veículo. A unidade de lança-chamas da Infantaria de Marinha contava com um total de 6 lança-chamas Mark I e 19 veículos de transporte anfíbio LVT-4 para a missão. O 1º Batalhão de Tanques da Infantaria de Marinha também contava com um pequeno número de lança-chamas auxiliares e 4-5 montados em seus tanques. A maioria dos oficiais da Infantaria de Marinha desconhecia a unidade de lança-chamas número 1 da Armada, que permaneceu inativa durante vários dias após o desembarque anfíbio do 15 de setembro de 1944. De fato, os lança-chamas Mark Mimir só se utilizaram intensamente durante as últimas etapas da campanha de Peleliu. Os defensores japoneses se retiraram aos escarpados rochedos terra adentro, onde se haviam criado numerosas cavernas defensivas. Os lança-chamas Mark Mimir se empregaram durante 61 dias de combate, principalmente para queimar cavernas e outras defesas. O relatório posterior à ação da unidade estimou que se haviam queimado 100 cavernas, além de 25 bunkers e outras obras defensivas, e se haviam limpo umas 40 zonas com chamas para apoiar as operações da Infantaria de Marinha e do Exército. O Mark Mimir demonstrou ser uma arma muito mais potente e robusta que qualquer lança-chamas americano anterior, mas o lança-chamas resultou ser uma opção deficiente como transporte. Os lança-chamas não estavam projetados para operações terrestres sustentadas e sofreram numerosas avarias mecânicas. A unidade de lança-chamas número 1 da Armada raramente teve mais de 4 lança-chamas operativos simultaneamente. Uma das adaptações de campo mais curiosas do Mark Mimir teve lugar durante a luta pela Bolsa de Umurbrogol. Dado que os veículos blindados não podiam se aproximar suficientemente a algumas defesas japonesas, os engenheiros conectaram uma mangueira contra incêndios de 300 jardas à unidade lança-chamas e logo aumentaram a pressão com bombas adicionais. Este tipo de dispositivo se denominou posteriormente lança-chamas de assalto. O general Richardson se inteirou dessa tática dias depois e solicitou ao POACWS de Wehrmacht que aperfeiçoasse esse método de ataque. Ao se aproximar o fim do combate, o destacamento se retirou finalmente no 28 de novembro de 1944. O equipamento restante se entregou ao 323 Regimento de Infantaria do Exército Americano, que o utilizou durante vários dias mais em operações de limpeza. O 154 Batalhão de Engenheiros do Exército criou seu próprio lança-chamas de assalto, utilizando um caminhão-cisterna conectado a mangueiras e bombas para essas operações. Peleliu representou o uso mais sustentado de lança-chamas americanos até a data, em grande medida devido às mudanças nas táticas defensivas japonesas. Durante a maior parte da guerra, o Exército Imperial Japonês, EI, se baseou em uma doutrina de defesa de linha de flutuação, que enfatizava o uso de bunkers ao longo da praia, seguidos de contra-ataques banzai terra adentro. No entanto, os combates no Pacífico Central em 1943, em Tarawa e Kwajalein, deixaram claro que tais táticas não tiveram sucesso.
As novas táticas enfatizavam a criação de linhas de defesa profundas que dependiam de uma extensa fortificação mediante a escavação de túneis no coral e a rocha. Se desaconselharam os contra-ataques Banzai. O Corpo de Marines e o Exército dos Estados Unidos descobriram que esse tipo de fortificações eram muito custosas de superar, e uma das poucas armas efetivas era o lança-chamas. Como resultado, as táticas de lança-chamas se tornaram cada vez mais centrais nas táticas de assalto americanas no último ano da Guerra do Pacífico. Filipinas. As operações do 6º Exército nas Filipinas viram um uso muito limitado de tanques lança-chamas. Durante o verão de 1944, o quartel-general do 24º Corpo solicitou que o POA-CWS da Wehrmacht montasse um lança-chamas em um tanque anfíbio LVT-A1, o qual utilizava a mesma configuração Ronson que seus anteriores tanques Satan. Além disso, se realizaram outras 9 conversões de Satan em tanques ligeiros M3A1. O 24º Corpo empregou sua pequena força de lança-chamas em Leyte, Filipinas, em outubro de 1944. A resistência perto do local de desembarque foi menor que em anteriores batalhas do Pacífico e o LVT-A1 com o Ronson se utilizou para atacar um único bunker de troncos de coco. Os lança-chamas M3A1 Satan foram empregados pelo 20º Grupo Blindado, principalmente de forma improvisada, para ajudar a queimar a folhagem que ocultava as defesas japonesas. A 603 Companhia de Tanques contava com lança-chamas auxiliares e 4-5 quando foi empregada em Leyte, mas seu uso foi escasso ou nulo. Os lança-chamas do Exército tiveram muito pouco impacto nos combates de Leyte, em parte devido às úmidas condições outonais. Para o momento dos desembarques de janeiro de 1945 na vizinha Luzon, se havia criado uma força de lança-chamas maior. Se entregaram vários lança-chamas auxiliares e 4-5 aos batalhões de tanques do Exército do EUA, incluído o 755 Batalhão de Tanques, e também tiveram um uso limitado nos combates urbanos em Manila, com a 603 Companhia de Tanques. O programa do NDRC para montar o lança-chamas modelo Q no tanque ligeiro M5A1 havia dado como resultado a construção de 4 e 77 em 1944. No entanto, o exército do EUA já não estava interessado nos lança-chamas de armamento principal nos tanques ligeiros quando estiveram prontos e o desenvolvimento se havia deslocado para os tanques medianos. Um destacamento de lança-chamas composto por 4 tanques e 77 foi enviado a Luzon e atribuído ao I-Corpo durante os combates na zona do Passo de Balete em abril de 1945, em apoio da 25ª Divisão. Os I-77 se empregaram contra diversas defesas de campanha japonesas e a unidade de lança-chamas demonstrou ser muito mais duradoura e confiável que a maioria dos designs improvisados empregados previamente na frente do Pacífico. No entanto, nessa etapa da guerra, o tanque ligeiro M5A1 tinha uma blindagem demasiado ligeira para resistir às novas armas antitanque japonesas, como o canhão de 47 mm, e se reconheceu amplamente que seria melhor montar um lança-chamas desse tipo em um tanque mediano. A Iwo Jima. Após os combates em Peleliu, existia uma considerável preocupação pelas defesas japonesas em cavernas em Iwo Jima, o próximo objetivo principal do Corpo de Marines do EUA. Se bem o lança-chamas Mark I havia demonstrado ser muito eficaz em Peleliu, o LVT-4 Amtrak distava muito de ser ideal como transporte. Como resultado, as forças de marines da frota solicitaram urgentemente ao general Richardson que autorizasse ao POA-CWS da Wehrmacht a construção de lança-chamas para armamento principal em tanques medianos para os próximos desembarques. Esse programa já estava em marcha, baseado nos experimentos do POA-CWS, com a montagem do Mark I em um tanque mediano M3A5. A Wehrmacht concluiu que a arma não encaixaria, tal como estava projetado, no casco mais plano do tanque mediano M4, e nesse caso, não havia suficientes canhões Mark I disponíveis. Em contraste, existia um suprimento constante de lança-chamas Ronson canadenses e suas peças.
Enquanto isso, Iglehart, engenheiro civil da seção de pesquisa operativa da POA, ideou um design alternativo de lança-chamas que utilizava pressão de gás em lugar de molas nas válvulas de combustível. POA-CWS construiu um dos lança-chamas Iglehart, junto com um Ronson modificado com as melhorias nas válvulas Iglehart. Os oficiais do 10º Exército se queixaram de que o curto tubo falso do canhão utilizado para encerrar o lança-chamas era inaceitável e devia se parecer ao tubo normal de 75 mm para evitar que os japoneses pudessem identificar os tanques lança-chamas. Se construiu outra versão do design Ronson utilizando tubos de canhão de 75 mm, que se converteu na base do lança-chamas POA-CWS-H1. Esse sistema incluía 1.040 litros de combustível em 4 tanques sob a torre, propulsados por dióxido de carbono comprimido. Em 1945, se fabricaram no Havaí um total de 176 desses lança-chamas de periscópio, utilizando diversas combinações de grupos de combustível e canhões, incluindo o E4H1, entre outros. Estavam destinados principalmente ao 10º Exército. Os marines não estavam satisfeitos com a localização desses lança-chamas na escotilha do copiloto por temor a que fosse vulnerável às minas magnéticas japonesas. Antes de Iwo Jima, os tanques lança-chamas também apresentou o lança-chamas auxiliar I-4R, 25R1 aos marines e ao exército. Os marines preferiam o sistema de ignição desenvolvido pela POA-CWS para a montagem de periscópio, pelo que começaram a modificar o E-45 com suas características melhoradas. O 4º Batalhão de Tanques da Infantaria de Marinha contava com 24 lança-chamas e 45 montados em seus tanques, além dos 4 tanques POA-CWS-H1, e o 5º Batalhão de Tanques da Infantaria de Marinha também tinha uma parte de seus tanques equipada com lança-chamas auxiliares. As defesas japonesas em Iwo Jima se baseavam em uma rede de cavernas e bunkers construídos na ilha vulcânica. Os lança-chamas eram, com diferença, a arma mais eficaz contra essas defesas, e tanto os lança-chamas portáteis como os mecanizados foram a arma principal da Infantaria de Marinha durante a encarniçada batalha, que começou no 19 de fevereiro de 1945. Os tanques lança-chamas se utilizaram em coordenação com os tanques bulldozer para facilitar o acesso às defesas japonesas e com os tanques de artilharia regulares para proporcionar fogo de apoio e prevenir os ataques da infantaria japonesa a curta distância. Os tanques lança-chamas do 5º Batalhão de Tanques de Infantaria de Marinha consumiam 5.000 a 10.000 galões de combustível espessado ao dia, e a principal desvantagem era a falta de suficientes tanques lança-chamas de armamento principal POA-CWS-H1. A chegada da 3ª Divisão de Infantaria de Marinha como reforço não ajudou, já que o 3º Batalhão de Tanques de Infantaria de Marinha carecia de tanques lança-chamas de armamento principal e estava limitado aos novos lança-chamas auxiliares I-4R, 25R1. O relatório posterior à ação do 5º Batalhão de Tanques da Infantaria de Marinha concluiu que o tanque lança-chamas teve um rendimento esplêndido e superou constantemente a resistência que nenhuma outra arma havia conseguido silenciar. O comandante do 28º Regimento de Infantaria de Marinha, que havia contado com o apoio do 5º Batalhão de Tanques da Infantaria de Marinha, qualificou os tanques lança-chamas como a melhor arma da operação. O 9º Regimento de Infantaria de Marinha descreveu o lança-chamas mecanizado como a arma mais poderosa à sua disposição. Seu relatório posterior à ação atribuiu sua eficácia à capacidade do jorro de chamas para penetrar em pequenas aberturas de fortins e cavernas, cobrindo com fogo todos os contornos e dobras. As defesas que haviam resistido à artilharia constante, o fogo naval e o fogo a curta distância dos tanques de 75 mm sucumbiram ao tanques lança-chamas H1. O comandante do V-Corpo identificou o lança-chamas mecanizado como o único meio eficaz para atacar os numerosos fortins, bunkers e cavernas fortificadas. Diferentemente do POA-CWS-ACK1, o lança-chamas auxiliar I-45 não era muito popular.
O curto alcance do pequeno lança-chamas I-45 o fazia praticamente inútil. O lança-chamas I-45 tem muito pouco alcance, demora demasiado em reabastecer e não tem suficiente duração de fogo. Os tanques equipados com lança-chamas auxiliares se ganharam a reputação de ser armadilhas mortais, já que alguns tanquistas da Infantaria de Marinha consideravam que os incêndios de combustível dos lança-chamas amplificavam o dano das minas e da artilharia. O 5º Batalhão de Tanques da Infantaria de Marinha recomendou que, no futuro, se atribuísse uma seção de tanques lança-chamas de pelo menos 9 tanques lança-chamas a cada batalhão. O batalhão sugeriu que se eliminasse o E-45 ou, se mantivesse um lança-chamas auxiliar como equipamento padrão, que se modificasse para permitir a permanência da metralhadora de proa. Operação Iceberg, Okinawa. Em agosto de 1944, o POACWS de Wehrmacht realizou uma demonstração dos lança-chamas disponíveis aos oficiais do 10º Exército, com vistas ao seguinte grande desembarque anfíbio em Okinawa. Ante o sucesso rotundo dos tanques lança-chamas durante as batalhas de Iwo Jima, se ordenou aos taleres do tanques lança-chamas no Havaí construir o maior número possível de lança-chamas para o armamento principal. No final de agosto de 1944, o 10º Exército estimou que se necessitariam 223, mas essa cifra excedia a reserva de tanques disponível no teatro de operações nesse momento. Em seu lugar, o 713 Batalhão de Tanques do Exército se converteu em um batalhão provisório de lança-chamas para a Operação de Okinawa, com 54 tanques medianos M, 4 equipados com tanques lança-chamas H-1. A magnitude dessa iniciativa de construção requereu a organização de um grupo de lança-chamas no quartel Schofield, Oahu, integrado por civis da Marinha e pessoal do Exército. Os primeiros tanques convertidos se entregaram no dia de Natal de 1944 e os últimos no 22 de janeiro de 1945. Após as experiências em Iwo Jima com mangueiras contra incêndios, se proporcionaram ao batalhão 3 jogos de mangueiras de borracha padrão de 122 metros e 3,8 centímetros para atacar cavernas demasiado remotas para um ataque direto com tanques. Além da conversão do 713 Batalhão de Tanques Lança-Chamas Blindados, no final de novembro, a Força de Infantaria de Marinha da Frota solicitou 54 tanques lança-chamas, 9 para cada uma das 6 divisões, e a 27ª Divisão de Infantaria do Exército solicitou a conversão de 12 tanques ligeiros em tanques Satã. Devido à falta de recursos, se decidiu que o 713 Batalhão de Tanques se utilizaria para apoiar as unidades do Exército e da Infantaria de Marinha na próxima Operação de Okinawa. As demais unidades teriam que se arranjar com os suprimentos disponíveis de lança-chamas auxiliares. O 10º Exército queria proporcionar lança-chamas de periscópio em uma escala de 1 a 2 por pelotão de tanques, mas Washington lhes informou que o E-6R-1 não estaria disponível a tempo. Como resultado, se lhes proporcionou o tipo POACWS. Estes se utilizaram para equipar os batalhões de tanques 193 e 711 em Oahu em dezembro de 1944, em uma escala de 18 por batalhão. Se entregaram lotes adicionais a outras unidades destinadas a Okinawa, incluídos os batalhões de tanques 706 e 763 em Leyte e o batalhão de tanques 710 na Nova Caledônia. O 713 Batalhão de Tanques da AFT entrou em combate pela primeira vez no 19 de abril de 1945. O terreno em Okinawa era consideravelmente diferente ao do vulcão Iwo Jima. A maior parte dos combates teve lugar no sul de Okinawa, que consistia em vales cultivados dominados por altas cristas de coral. A maior parte da ilha estava coberta de vegetação espessa, e o exército imperial japonês construiu extensas obras defensivas nas colinas, além de utilizar as tradicionais criptas que salpicavam as colinas perto dos povos. Como resultado, grande parte dos combates se travaram contra as linhas de defesa das cristas, fortemente fortificadas. A tática habitual consistia em atribuir uma companhia de 18 tanques lança-chamas a um batalhão de tanques do Exército ou da Infantaria de Marinha.
que por sua vez dividia os tanques lança-chamas em pelotões de 6 tanques lança-chamas por cada companhia. Normalmente, se atribuía uma companhia de tanques reforçada a um regimento de infantaria para ataques-chave. Os marines desenvolveram táticas chamadas saca-rolhas e maçarico para desmantelar as defesas japonesas. Cada linha de defesa era processada sistematicamente utilizando tanques protegidos por fuzileiros. Os tanques começavam suprimindo os bunkers japoneses com fogo direto e logo abriam as defesas fortificadas com canhões de tanque antes de ser atacados por tanques lança-chamas. O objetivo era limpar uma área de uns 450 metros de profundidade antes de passar à seguinte zona, onde se repetia o processo. Os lança-chamas demonstraram ser muito eficazes para expulsar os defensores japoneses das fortificações e trincheiras, onde eram vulneráveis ao fogo de infantaria, tanques e artilharia. O 24º Corpo do Exército informou que o sucesso contra as linhas defensivas japonesas dependia da estreita colaboração das equipes de assalto de infantaria e tanques, as equipes de assalto de demolição de infantaria e as equipes de assalto de infantaria e lança-chamas. Ao atacar cavernas em penhascos escarpados, as extensões das mangueiras contra incêndios se utilizaram com considerável sucesso. Os combates em meados de maio de 1945 se centraram nas alturas ao norte de Shuri. O quartel-general do 32º Exército japonês estava situado sob o castelo de Shuri. Durante esses combates, o 713 Batalhão de Tanques da AFT se dividiu em companhias separadas. A Companhia A apoiava a 7ª Divisão, a Companhia B a 1ª Divisão de Marines e a Companhia C a 77ª Divisão. Durante maio de 1945, o batalhão queimou 190 mil litros de combustível em seus ataques com lança-chamas. Os combates continuaram para o sul de Okinawa na terceira semana de junho, quando as últimas defesas japonesas organizadas foram superadas. Durante a Batalha de Okinawa, o 713 Batalhão da AFT sofreu 7 baixas e 112 feridos ou desaparecidos. Em comparação, se lhe atribuiu a morte de uns 4.800 soldados japoneses. Se levaram a cabo um total de 630 sortidas lança-chamas, com um consumo de 199.950 galões de combustível, principalmente combustível espessado com napalm aos 6%. Dos 54 tanques lança-chamas do batalhão, 41 ficaram inutilizados durante o combate, dos quais 26 foram reparados e 15 se perderam sem possibilidade de reparo. A causa mais comum de perdas de tanques foram os canhões antitanques e as minas, 8 de cada uma. Um tanque se perdeu no começo da campanha ao cair em um buraco de projétil durante o desembarque e teve que ser dado de baixa por danos causados pela água salgada. Além do 713 Batalhão de Tanques da AFT, a maioria dos batalhões de tanques do Exército e da Infantaria de Marinha contava com um número variável de lança-chamas auxiliares, incluindo a montagem do canhão de proa e 4R-25R1 e os lança-chamas de periscópio. O 763 Batalhão de Tanques utilizou um lança-chamas auxiliar em uma ocasião sem muito efeito. O 711 Batalhão de Tanques contava com lança-chamas de periscópio, mas após 2 incidentes, o batalhão retirou os lança-chamas auxiliares. Em um deles, um tanque foi alcançado pela artilharia japonesa e uma unidade de lança-chamas explodiu, matando 3 tripulantes e ferindo os outros 2. Outro tanque passou sobre uma mina e a unidade de combustível explodiu. A notícia desses incidentes se estendeu entre os batalhões de tanques do Exército. Um relatório posterior indicou que as unidades de tanques do Exército consideravam que o alcance do tanque de chamas auxiliar era demasiado curto, a capacidade de combustível demasiado pequena e que lhe preocupava devido ao maior risco de incêndio. Após a campanha, o 24º Corpo do Exército ordenou a retirada dos lança-chamas auxiliares e que os lança-chamas do armamento principal se convertessem no tipo padrão. A valiosa contribuição do 713 Batalhão de Tanques da AFT foi elogiada por todos. Um grupo de observadores do Exército informou que a opinião geral da arma usuária é que o lança-chamas blindado é uma arma sumamente valiosa
já que pode matar o inimigo ou obrigá-lo a abandonar posições que nenhuma outra arma pode alcançar. É um grande elevador de moral para nossa infantaria. Isso se demonstrou em numerosas ocasiões, já que nossa infantaria avançava com o tanque lança-chamas, mas não com tanques padrão. A 17ª Infantaria, 7ª Divisão, informou que os tanques lança-chamas eram inestimáveis contra inimigos entrincheirados em formações de coral, mata espessa e cavernas, expulsando-os dessas posições quando todos os demais meios haviam falhado. Em alguns casos, os tanques lança-chamas eram as únicas armas que podiam expulsar o inimigo de suas posições. A 7ª Divisão informou que os tanques lança-chamas tiveram um sucesso extraordinário e foram de suma importância, e recomendou que, no futuro, uma companhia de cada batalhão de tanques atribuído às divisões de infantaria estivesse equipada com tanques lança-chamas. As lições da Operação de Okinawa reafirmaram o valor dos tanques lança-chamas ante as novas táticas defensivas japonesas. Tecnicamente, muitos tanquistas consideravam que o curto alcance e a limitada capacidade dos lança-chamas auxiliares não justificavam o perigo do armazenamento de combustível. O tanques lança-chamas HA-1 de grande capacidade e longo alcance era o preferido, embora as tripulações argumentassem que seria ainda melhor se pudesse ser montado coaxialmente com um canhão de 75 mm, o que permitiria ao tanque usar qualquer uma das duas armas segundo as circunstâncias.